O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual o Felipe conversará sobre a COP26 com a Nathalie Unterstel. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Bem, pessoal, para falar sobre a COP26, a gente tem aqui o prazer, o privilégio de receber a Nathalie Unterstel. Ela é presidente da Talanoa, ela é mestre em políticas públicas, já foi negociadora do Brasil em negociações da Convenção do Clima, já trabalhou na Amazônia e estava lá na COP26 em Glasgow. Ela que gentilmente, né, cedeu um pouco do tempo dela para a gente, né? E a gente começa, né, falando do geral, né? Quais seriam, né, na sua análise, os pontos positivos dessa COP26? A gente tinha 3 grandes tarefas para realizar em Glasgow: melhorar os aspectos de justiça climática, fechar a regulamentação de pontos pendentes do Acordo de Paris, que a gente chama de livro de regras, e realmente aumentar a ambição climática, ou seja, reduzir a distância entre o que a ciência diz que é o nosso limite seguro, que é 1,5 grau de aumento máximo aí da temperatura até o final do século, e as promessas dos países, das regiões, enfim, e também do setor privado. E eu acho que vale dizer que Glasgow entregou parte, né, dessas tarefas todas nessas 2 semanas de negociação. O que avançou e que pode ser considerado bastante positivo? Primeiro, que em relação à ambição, a gente teve 2 movimentos importantes. Um deles foi que em torno, né, das negociações multilaterais, ou seja, dentro do sistema ONU, foram criadas uma série de movimentos, coalizões, acordos que se destacam e que, na verdade, se implementados, se incorporados também em metas nacionais, eles podem fazer com que a gente saia de uma rota perigosa hoje de 2,7 graus de aumento da temperatura, que é muita coisa, é um mundo já em que a gente, enfim, tem riscos muito altos, e a gente pode chegar numa perspectiva, claro, otimista de que todos esses acordos serão formalizados e implementados totalmente. A gente pode chegar aí num 1,8. Ainda não está no grau, né? Tem que chegar em 1,5 graus, mas essa movimentação foi importante e eu quero destacar muito o acordo para a redução de 30% das emissões do metano, que é um gás muito, muito, muito crítico. Ele é 90 vezes mais aquecedor, digamos assim, do que o CO2, e foi a primeira vez que houve essa movimentação para enquadrar, né, as emissões desse gás. O Brasil sempre foi um país muito reticente em relação a esse gás, ele também assinou embaixo, então super importante. Agora vamos ver como é que isso se desdobra aqui em relação a, enfim, melhorar as nossas estimativas e também passar a agir aí para controlar esses gases. Mas esse foi um ponto bastante positivo e que merece ser celebrado, tá? Um segundo, que é esse do fechamento do livro de regras de Paris, aí sim, foi o que aconteceu dentro das salas de negociações, foi muito intenso, tinham questões pendentes de transparência, de tentar harmonizar aí a validade das metas nacionais, então ficou combinado que todas as metas vão ter aí 5 anos de validade ou de duração, e também fechar os aspectos de mercados de carbono, que, enfim, são considerados mecanismos muito importantes para ajudar a gente a baratear os custos da transição para baixo carbono. Então, tinha uma expectativa grande, era uma negociação muito complexa, ela começou aí com 50 e tantas páginas e terminou com mais ou menos esse volume aí de trabalho na decisão final. E foi possível, então, fechar essas tarefas mais burocráticas, mais
mais de regulamentação, e agora a gente pode partir para uma implementação que com certeza vai dar bastante trabalho também. O terceiro aspecto, que é o de justiça climática, a gente tem, para usar uma expressão em inglês, mixed feelings, né? Tem, por um lado, avanços importantes, mas também existem expectativas aí de que isso tenha que melhorar e precisa realmente melhorar muito nesses próximos anos. Mas o que pode se destacar como positivo em relação à justiça climática? Primeiro, foi desenhado um processo aí para se discutir uma nova meta de financiamento a partir de 2025. Isso porque, todo mundo deve ter ouvido, e eu vou falar que é um ponto negativo, não foi cumprida a meta de levantar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020. Estamos entrando em 2022 sem isso ter sido cumprido. Mas, vale dizer, essa meta de 100 bilhões que foi combinada lá atrás, em 2009, ela era um número muito difícil de explicar, difícil de acompanhar, monitorar. Então, o que os países estão dizendo agora é, bom, esse negócio não deu certo, vamos fazer direito. Então, eles vão ter um processo agora de 2 anos para estabelecer essa meta, né? Trabalhando num comitê específico e podendo, de fato, criar aí, enfim, de verdade, né? Uma meta que... E ainda... Em relação a aspectos de justiça climática, se criou um espaço político para a discussão de perdas e danos, que pode parecer pouca coisa e realmente a gente precisa que avance muito mais, mas até agora perdas e danos, que é esse tema aí de como é que você faz reparações para os países que não têm emissões relevantes até hoje, mas que já estão sofrendo os piores impactos da mudança do clima, ele sempre foi deixado de lado. Os países mais desenvolvidos, ou melhor, os maiores emissores, eles fingem que não veem. E isso é porque eles têm muito medo de que incorram aí numa negociação que vai fazer com que eles tenham que pagar, enfim, quantias estratosféricas, né, para esses povos já muito afetados. Então, é importante que se tenha ganho esse espaço. Eu acho que, inclusive, os países mais vulneráveis, eles quiseram segurar uma decisão ou algo mais concreto para o ano que vem, porque a próxima COP vai ser no Egito, ou seja, em continente africano. Então, deve ser a COP da resiliência, vai ser melhor para eles negociarem lá. Agora, né, na outra direção, quais seriam os pontos negativos da COP26, né, do acordo final, enfim, o que teve de não tão bom assim? Em relação a pontos negativos da COP em si, olhando, né, para o aspecto mais global, eu acho que foi realmente a gente ainda não ter tido NDCs, um conjunto de NDCs, ou seja, dessas metas nacionais mais ambicioso, né? Muitos países melhoraram as suas ofertas, mas a gente ainda está muito distante se a gente ficar dependendo apenas dos países. A minha expectativa é que, já que foi dado esse mandato, né, para todos os países voltarem até o final de 2022 com metas revisadas, que eles passem a incorporar os acordos bilaterais, os mini acordos, por exemplo, como o do metano, nas suas metas, e que isso ajude a gente a ter mais confiança, né, nos processos nacionais. Isso é super importante no caso do Brasil, que ainda não tem uma meta ambiciosa, não progrediu aí no que tinha apresentado em 2015, e é importante porque a gente não pode só depender, né, dos processos voluntários, tem que ter uma coisa mais formal. Então, acho que esse foi um aspecto que eu considero negativo do que a gente viu na COP. Um outro é que a gente viu uma incapacidade do Brasil de se posicionar, né? A nossa diplomacia chegou de joelhos lá, tendo que, enfim, fazer certas concessões que normalmente não faria ou não fez no passado. Isso acabou facilitando negociações como a de mercado. Mas eu acho importante dizer que o chefe da delegação teve uma tímida presença, muito pálida, e o Brasil acabou não sendo um país que se posicionou na COP26 de fato pela ambição, né? Foi um país que levou 1000 papéis, 1000 documentozinhos ali, mas não, quando a gente espreme, quando a gente vê muito bem, cadê aqui o que esse governo, né, vai entregar até o final do seu mandato, ou seja, até o final do ano que vem, não tem nada, está tudo sendo deixado para depois. E a comunidade internacional está vendo isso, então a gente pode ter ganho aí um pouco mais de respeito, porque a sociedade brasileira estava presente em peso na COP26,
mas a credibilidade do país como um player, né, como um jogador aí pela ambição, não foi restaurada, não está constituída, e eu acho que isso nos entristece muito. E, Nathalie, como você avalia o acordo final, né, da COP26? Olha, eu avalio o acordo final da COP muito positivamente. Eu acompanho esses processos há muito tempo já tive no lado né, como negociadora e também como observadora há muito tempo, e eu acho que as COPs, elas são esse placar, né, elas são muito mais um ponto de encontro daquilo que está acontecendo no mundo do que necessariamente o lugar onde as decisões são tomadas. Eu acho que os países têm que tomar as decisões domesticamente, internamente, o setor privado também, e a gente tem que chegar na COP para tentar refletir o passo do que está acontecendo no mundo. E essa foi uma das poucas vezes em que eu vi uma decisão final refletir, ou tentar refletir o que está acontecendo no mundo. Então, muito simbólico e importantíssimo que a gente veja nessa decisão final a menção a abandono, né, dos subsídios a combustíveis fósseis, a redução do carvão, ainda que isso não seja o sinal mais forte, né, possível, e uma série de outras menções, inclusive muito a implementação, né, e a colaboração. Então, a decisão ela traz de fato para dentro aquilo que está acontecendo no mundo e que está tendo uma velocidade muito mais alta, muito mais forte do que a diplomacia, né? As finanças, as tecnologias, a opinião pública estão muito mais aquecidas, muito mais ativadas do que, de fato, as negociações diplomáticas. Então, foi importante ver que a diplomacia começa a reconhecer tudo isso e, de certa forma, tirar o atraso. Então, eu faço uma avaliação positiva. Eu acho que a presidência britânica da COP arriscou bastante em colocar esse acordo final dessa forma e foi muito feliz em conseguir, né, estabelecer aí esses marcos, tanto em relação a começar a chamar o problema pelo nome, que é combustíveis fósseis e desmatamento, quanto a trazer, né, a questão de 1,5 grau e não mais dos 2 graus para o centro do debate, assim como a consideração de que nós não temos um problema de mudança do clima só por conta do CO2, tem outros gases como o metano, que também são importantes. Então, acho que tem um balanceamento muito legal e acho que pode nos ajudar bastante a avançar com mais velocidade na resposta à mudança do clima nesses próximos, principalmente, 3 anos. Entrando num assunto mais específico, né, muito se falou sobre a mudança de termos em relação ao uso de combustíveis fósseis, que isso seria fruto de uma pressão indiana, né? Você pode explicar para os nossos ouvintes mais ou menos o que aconteceu, do que se trata? Olha, ao longo de 2021, houve um movimento bastante forte internacionalmente para aposentar o carvão, né? O carvão é uma fonte muito abundante de energia, ela está em todo lugar, tem aqui no Brasil, enfim, tem praticamente, acho que em todos os continentes, e ela, por muito tempo, ela era muito barata. Hoje não é mais assim. Hoje é mais barato, por exemplo, a gente construir uma fazenda eólica aqui no Brasil para gerar energia a partir do vento do que a gente ligar uma térmica a carvão, e inclusive estamos ligando, uma pena. Mas o carvão, então, ele é muito abundante, por muito tempo ele foi muito barato, não é mais o caso, e por isso tem muitos países que são muito dependentes dele, né? Tanto em relação à produção, é o caso da África do Sul, é o caso da Austrália. Hoje 90% da energia na Austrália ainda é ligada a carvão, quanto desse consumo. Então, a China é uma grande consumidora, a Índia e assim por diante. E esses países, eles têm sido instados a fazer uma transição do carvão para energias renováveis. E parte desse processo mais geopolítico que aconteceu durante o ano de 2021 foi que, durante reuniões, por exemplo, dos países do Grupo dos 7, que são as maiores economias avançadas, e depois do Grupo dos 20, que são as maiores economias mundiais, incluindo o Brasil, fosse, por exemplo, combinado que vai se fechar a torneira de recursos internacionais, né, de financiamento externo para o carvão no mundo. E eles, de fato, combinaram isso. O ponto é que ninguém ainda necessariamente está fechando a torneira doméstica, né? A China, por exemplo, continua usando, teve que religar uma série de térmicas a carvão recentemente, e existe
uma tentativa desse setor, do setor do carvão, de não morrer. A gente está vendo isso aqui no Brasil, né? Uma tentativa desesperada de se salvar, porque eles acham que, sei lá, que dá para tornar o carvão mais eficiente e tentam combater a ideia de que o carvão não cabe mais no mundo de 1,5 graus. A gente sabe que não cabe, o orçamento de carbono que a gente tem é 1/3 daquilo que a gente tem de reservas aí de carvão, petróleo e gás no mundo. Então, não vai dar para usar todas as reservas desses recursos e é isso que está em jogo. Alguns países, como a Índia, como a China, e um pouco os Estados Unidos, um pouco não, bastante os Estados Unidos ainda penam, porque domesticamente existem atores, né, politicamente relevantes que não querem fazer uma transição rápida do carvão, querem que ela seja lenta, né? Admitem que a transição vai ter que ocorrer, mas querem que ela seja mais vagarosa possível. A gente está vendo isso aqui no Brasil também. Era para a gente acabar com os subsídios em 2027 para o carvão mineral nosso, que é de péssima qualidade, e o governo soltou o programa Carvão Sustentável, que tenta fazer a transição até 2050. Então, por aqui também temos esse problema. E o que aconteceu na COP26 foi que na plenária final existiu ali uma tensão, principalmente de China e Índia, para dar um sinal para esses atores políticos internos deles de que eles não estavam concordando em totalmente acabar, aí dar um fim rápido para o carvão. Então eles tentaram suavizar a linguagem, que estava sim como phase out, né, que quer dizer do inglês para o português um abandono gradual aí dessa fonte. Eles colocaram uma outra linguagem, que é o phase down, que é uma redução, então teve aí uma suavização. Mas eu acho que, a bem da verdade, é importante que os ouvintes entendam que teve então essa troca, né, da Índia e da China com outros países, principalmente os mais vulneráveis, muito preocupados, falando não podemos mais levar isso adiante, e ao final prevaleceu a opinião dos gigantes asiáticos aí. Então, nessa plenária final, né, que é o último momento em que todos os ministros ou chefes de Estado se reúnem para fechar a decisão, e literalmente o presidente da conferência ele bate o martelo e fala, está decidido, houve uma discussão sobre se o fim do carvão seria considerado dentro da decisão de Glasgow ou se partiria para uma linguagem um pouco mais suave. E acabou que o carvão, enfim, ficou com uma linguagem mais suave, mas os subsídios a combustíveis fósseis não, a linguagem mais forte que fala de abandono, enfim, dos subsídios, ela foi mantida. E eu acho que o mais importante que os ouvintes saibam é que foi dado um sinal muito claro de que o carvão já era, né? O fato dele ter sido discutido dessa maneira e em alto nível, né, nos revela aí o quanto essa fonte já não cabe no mundo que a gente vive. E numa esfera pessoal, como foi estar na COP26, como é o ambiente, né? O que você acha interessante dessa experiência, que seja legal aí de compartilhar com os nossos ouvintes, compartilhar com o pessoal? Olha, na esfera pessoal, participar de uma conferência das partes é realmente eletrizante, não só porque a gente come muito mal, dorme pouco, corre muito, mas porque você está ali de igual para igual, interagindo com chefes de Estado, com lideranças sociais importantes, enfim, celebridades ou pessoas comuns que estão ali lutando pela mesma causa. Então é um ambiente muito convergente, muito interessante, né, de uma efervescência de ideias, mas também em que a gente literalmente fica ligado o tempo inteiro tentando melhorar ali as decisões, tentando contribuir da melhor forma possível. Então, acho que é importante as pessoas imaginarem a COP como esse ambiente, é uma grande aldeia global, um grande aquilombamento, com muitas tribos, com muitas visões diferentes, mas no final do dia todo mundo pensando, né, numa direção comum. Então, é muito legal, mas é extenuante, a gente volta, parece que, não sei, não tem nada que se possa comparar, assim, demoram, para mim, muitas semanas para voltar ao normal. Eu digo que eu cheguei de corpo, mas meu espírito ainda está a caminho. A gente fica muito, muito, muito cansado e, ao mesmo tempo, nesse caso de Glasgow, né, satisfeito em ver uma série de avanços, mas também
frustrado no meu caso, porque a gente queria que tivesse acontecido muito mais, né? Mas é isso, acho que a beleza do diálogo democrático, a beleza do multilateralismo e a lerdeza também. Bem, a gente agradece a Natália pelo tempo dela, né? Foi uma semana bastante atribulada, né? Ela retornando para o Brasil, agenda e tal. Obrigada ao Xadrez Verbal pelo convite, foi uma imensa honra participar. E, bem, para quem quiser saber mais sobre o que a gente pode e deve fazer aqui no Brasil, eu recomendo acessar clima2030.com.br, onde vocês vão poder encontrar propostas realmente para o Brasil descarbonizar e assim qualificar o seu desenvolvimento nessa década. E para quem quer ficar ligado mais no dia a dia nas questões de política climática, fica a dica também de acompanhar politicaporinteiro.org e as nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e vamos em frente, porque a gente realmente precisa resolver a crise climática em uma geração e é a nossa. Agradecemos a paciência dela e as portas estarão sempre abertas e a gente, né, continua aí, seguimos com o programa.